Deputada Linda. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez, né, trazendo, né, esse relatório, né, do segundo quadrimestre para a gente. Né, a nossa assessoria, né, antes, né, da senhora vir aqui, fez alguma pesquisa, né, porque a gente recebe os dados assim e são tantos gráficos, né, para a gente fazer uma avaliação mais aprofundada, precisa, né, de um estudo, mas parabéns pela explanação, né, que a senhora trouxe aqui, que é tão importante, não só para nós deputadas, mas também para toda a sociedade, né, que nos acompanha, que precisa, né, saber, né, sobre algo que eu digo, é a QUE, porque para tudo de nós, para aplicar principalmente as políticas públicas, precisa de recursos, né? Precisa de investimento, precisa de dinheiro. E pelo que o governo do Estado, né, o governador do Estado, diz que as contas estão boas, né? Pelo que a gente vê, né, e pelo que foi apresentado, não é uma situação como agravante, como a senhora colocou, como o estado do Rio Grande do Sul, né, e outros estados aí que tem uma situação difícil. Porque nos últimos anos a receita, né, corrente líquida aqui do governo do estado cresce, né, a cada ano, né, como a gente foi sendo divulgado. E nessa receita estão os valores de tudo, que é aquilo que o estado recebe, né, já descontados aí os repasses obrigatórios, ele faz para o município e tal. O exemplo das parcelas do IPVA, do ICMS e tal. Mas quando comparamos, né, os resultados primários de Sergipe aos resultados primários de outros estados, né, do Nordeste, percebemos que Sergipe tem mais recursos acumulados, como os governos de Alagoas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Desses dados, já podemos concluir que Sergipe não pode alegar que não possui recursos financeiros para efetuar principalmente os reajustes salariais, né, dignos aos servidores públicos do Executivo e não justificar. Eu sei que não é a responsabilidade da senhora, mas eu acho que essa Secretaria da Fazenda tem um papel muito importante sobre os PLs, né, as leis que vêm, que elas são, né, feitas a partir, né, do diagnóstico, né, da situação do Estado. Né, a gente recebeu uma crítica muito grande em relação ao aumento, né, dos servidores, né, muito pequeno em relação às necessidades, né, que não era aquilo que reparava as perdas salariais, né? Então, por que não, assim, se pudesse, eu sei que é difícil, quer dizer, de não ter dado um aumento aos servidores públicos, né, maior do que 2,5% que foi dado. O que justifica, já que eu recebo muita essa demanda, e eu sei que não também é uma responsabilidade, mas, né, pode fazer remanejamento de algumas receitas, né, de alguns recursos, né, o aumento do IP Saúde, né, de 50%, precarizando a vida de tantos e tantos servidores, né, que a gente recebe várias mensagens. Outro ponto, né, que merece destaque quando analisamos os dados, né, da Secretaria do Tesouro Nacional é a dependência do Estado de Sergipe aos repasses, né, do governo federal, até como a senhora trouxe algumas questões aqui sobre isso, porque os dados da Secretaria do Tesouro Nacional revelam que 54% de todas as receitas do Estado que o Estado recebe vem do governo federal. Né? O Estado de Sergipe só perde, né, nessas dependências de repasses do governo federal para o Estado de Amapá, Acre e Roraima. E não se vê assim, sabe,
deputada, secretária, nenhuma iniciativa, né, pública de aumentar a arrecadação própria, né, do nosso Estado, que hoje depende de poucos setores locais, como impostos de combustíveis, energia elétrica, telefonia e medicamentos, o que é preocupante, pois demonstra uma forte força arrecadatória que incide mais sobre os mais pobres, né, as pessoas que mais precisam, né, de isenção até diminuição, né, desses impostos, e que deixa o Estado cada vez mais dependente, né, desses repasses. Aí, diante, né, dessas colocações, né, eu vou fazer algumas perguntas mais específicas, né, nesse sentido, já que Sergipe é o quarto estado do país que mais precisa de verbas, né, como já disse, federais, 54%. A arrecadação própria é pequena. A Secretaria do Estado da Fazenda tem algum programa, ou projeto de ação para reverter essa situação, né, para não ficar com essa dependência? E principalmente agora, que essa problematização que até o Fundo de Participação, né, dos municípios está aí dizendo que, como aconteceu em Itapuranga da Ajuda, né, tem de fazer uma lei para que os servidores e as servidoras pudessem receber seu salário, fazer um empréstimo, né, para que já... E uma das justificativas, secretária, justamente por causa, né, desse repasse. Reduzir as isenções, aqui já é uma isenções fiscais para os mais ricos, não seria uma dessas ações, é uma provocação, já que eu faço parte, né, do movimento nacional, né, de que aqueles que têm de pagar mais, aqueles que têm mais, né? Infelizmente não é uma questão justa, né? Porque a gente sabe o quanto, infelizmente, a concentração de renda no nosso país gera, né, tanta condição de pobreza. Hoje sai um resultado, né, que Sergipe é um dos estados em que 66% das crianças vivem em situação de pobreza. Ou é da estrutura econômica do estado assim, né, pequeno e pobre. Né, então, o que é, né, isso? Que não consegue fazer, né, umas ações, um programa nesse sentido de valorizar. E também os números mostram que de 2022 para 2023, houve um pequeno crescimento da receita, né, 2%, né, e também que foi 2%, e da despesa de 5% da corrente. Mas a despesa que cresceu foi de custeio, e não com o pessoal, né? A crítica que se faz, né, quando a gente vê, principalmente, algumas matérias jornalísticas, é que o governo mantém esse quadro estável em razão, né, do arrojo salarial sobre os servidores públicos do Executivo, como não repasse, né, não aumento ao percentual de acordo, né, com a atualização devido até mesmo, né, o que foi feito, aumento em outros setores. Além disso, um crescimento da receita em 2% não é muito irrisório, nesse sentido de que o governo não existe, ou então o governo não existe uma vontade em Sergipe de produzir mais arrecadação própria. A gente queria saber, assim, eu faço uma crítica, eu estou trazendo esses pontos porque nas minhas falas recentemente a gente faz uma crítica a esse projeto privatista do governo estadual, né, com algumas leis que a gente aprovou aqui, como a PPE e a lei das organizações sociais, né, que não só na minha avaliação, mas de alguns especialistas, estudiosos, isso é um motivo para abrir mãos de alguns serviços públicos e entregar a iniciativa privada. Esse, passo a passo, é o caminho. Você acha que a solução dos problemas, né, seja da saúde, da educação, como da DESO, é entregar, né, a saúde? É uma avaliação mesmo para saber se há realmente, ou então a invenção dele no Brasil, de alguma coisa, ou de algumas pessoas sobre esse projeto privatista, né, que
quer entregar nas mãos das iniciativas privadas setores tão importantes, né, que são cruciais, né, que é a educação, a saúde e agora a educação. Então, são essas colocações, são mais provocações, mas eu acho que o mais importante é disso, como é que a gente pode, nós, como deputados e deputadas, também ajudar nesse sentido, a partir, né, de programas, né, mais eficazes, de legislações que aumente a arrecadação própria e que isso também possa contribuir, né, para que os municípios possam, pelo menos, pagar os salários, né, dos servidores, não forçar que eles façam, né, um empréstimo num banco para que isso aconteça. É isso. Obrigado.